Olá, sétimo ano, tudo bem? Professor Marco. Vou corrigir as questões então do sétimo ano nesse vídeo da semana 3, página 25 e 26. Vou fazer a leitura das questões e vou mostrar para vocês a resolução, o procedimento aqui para chegar ao resultado, tá? Então vamos lá. Primeira atividade, resolva os problemas. Letra A. No dia 16 de janeiro de 2018, em Washington, Estados Unidos, a temperatura mínima chegou a menos 4 graus Celsius e a temperatura máxima atingiu 6 graus Celsius. De quanto foi a variação de temperatura nesse dia? Sétimo ano, eu representei essa situação por uma reta numérica, né, na horizontal. Se tratando de temperatura, eu poderia ter feito também uma linha vertical, né, colocando o zero como referência, abaixo dele os números negativos, acima os números positivos, distanciando um do outro, tendo a mesma distância de um número para o outro. Ó. A variação de um número para o outro na reta numérica tem que ser a mesma. A distância do 0 até 1 é a mesma do 1 até o 2, do 2 até o 3, do 0 até o menos 1, do menos 1 até o menos 2 e assim por diante. Então, o que aconteceu? Em Washington, a temperatura ela estava a menos 4 graus no determinado dia e atingiu a altura máxima de 6 graus Celsius. Aí perguntou quanto variou a temperatura. O que acontece? Eu tenho que definir, então, quanto que aumentou. Ela estava do menos 4 graus Celsius. Foi lá para 6, quer dizer, a temperatura subiu. E ela estava negativa. Nós estamos trabalhando com um número inteiro negativo. Ela passou a ser um número inteiro positivo. Certo? Já que eu representei na reta numérica, e os números estão aqui, ó, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu poderia muito bem vir fazendo assim, ó, contando a partir do 4, do menos 4, até chegar no 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ela variou 10 graus de temperatura, certo? Já tem uma resposta. Agora eu vou comentar com vocês o que eu poderia fazer para chegar nessa resposta. Eu estou trabalhando um número negativo para chegar num número positivo. Para não ficar respondendo esses exercícios, todos eles mediante uma reta numérica, o que você faz? Se você está partindo de um número negativo e o objetivo é chegar em um número positivo, um número inteiro negativo para um número inteiro positivo, é só somar os seus módulos. Tá? Módulo do menos 4, que é um número inteiro negativo, 4 positivo. Módulo do 6, 6. Né? Ele já é positivo, ele continua positivo. Módulo é o mesmo valor de maneira positiva, constante positivo. E 4 mais 6, 10. Então, se você ficar observando a maneira com que foi feito aqui agora, você não precisa de ficar colocando uma reta numérica para ficar respondendo todo tipo de exercício envolvendo número positivo e negativo. Então, o que eu fiz? Já que estava calculando a diferença entre o 4 negativo até o 6 positivo, eu fiz o módulo dos dois números e realizei a soma entre os seus módulos. Módulo de 4, menos 4, 4. Módulo do 6, 6. 4 mais 6, 10. Quer dizer que do menos 4 para chegar ao 6 variou 10 graus. Ok? Isso é letra A. Letra B. Olha só. Pedro estava organizando suas finanças e percebeu que estava devendo R$ 52 na farmácia, R$ 17 na padaria e R$ 25 para seu amigo. Como poderia ser representada matematicamente essa situação? É uma continha, certo? É uma expressão envolvendo os três números, só que os três números são um saldo devedor, é um valor negativo, representa um número negativo. Matematicamente falando, escrevendo, eu vou representar eles assim. Ó. Primeira situação dele, estava devendo R$ 52 na farmácia. Vou representar igualzinho a algumas expressões nas aulas anteriores. Olha lá. Menos 52 é uma dívida na farmácia. Vou somar essa dívida com o menos R$ 17 também, que é uma dívida na padaria. E vou somar também o valor R$ 25 também negativo, por ser uma dívida para o seu amigo. Então vamos lá, é uma adição de dívidas, certo? Então o que eu posso fazer? Todas elas, como representam dívidas,
elas têm para a gente um sinal de negativo. Então, é uma adição de 3 números com o mesmo sinal. Todos eles têm o mesmo sinal. O que eu faço? Com o mesmo sinal, somo os meus números e repito o sinal de negativo. Então, eu posso somar os 3. Eu vou armar aqui, ó, 52, ó, mais 17, mais 25. Aí, ó. 2 mais 7, 9. 9 mais 5, 14. Vai 1. 1 mais 5, 6. 6 mais 1, 7. 7 mais 2, 9. A soma das dívidas deu R$ 94,00. Esse meu valor, R$ 94,00, ele vai ter que ficar com um sinal de negativo para ele, para representar a soma total correspondente a uma dívida. Certo? Então, eu representei matematicamente a expressão e o resultado da dívida é menos 94. Então, vamos lá. Letra C. Um contador, vou posicionar aqui a letra C. Um contador de uma pequena empresa faz o acompanhamento das finanças que sofrem alterações várias vezes durante a semana. Nesse acompanhamento, ele verifica quais são os valores que a empresa tem. O que ela tem é dito crédito ou arrecadação. Ela tem, é creditado para ela, é arrecadado, a empresa arrecadou. E os valores que a empresa deve pagar são débitos. Então, crédito e arrecadação a empresa tem, é dela. Débito é retirada, ela teve que pagar. A diferença entre o crédito e o débito informa o saldo da conta. Se o saldo for positivo, a empresa tem mais créditos e, caso seja negativo, terá mais débitos. Veja as movimentações que ocorreram nas finanças dessa empresa e responda. Primeira situação aí, ó, que aconteceu. No início do dia, o saldo era de R$ 8.500. Aí, já pensou? Eu tenho que representar esses números altos assim por uma reta numérica, né? Então, nós vamos estar registrando os números e tentando entender o que eu poderia fazer para definir a resposta, determinar a resposta. Então, no início do dia, o saldo era de 8.500. Então, eu estava com 8.500, é um saldo positivo. Se eu estava com 8.500, é considerado um saldo, né, positivo. E passou a ser menos 2.300. Então, foram acontecendo algumas situações. Ó, eu iniciei meu dia com 8.500, certo? Só que aconteceu algumas movimentações durante o dia e eu terminei, e a minha movimentação durante o dia ela passou a ser de menos R$ 2.300. De quanto foi o meu débito? Quanto que eu retirei? Lógico que eu tive que retirar mais do que eu tinha para eu ficar negativo. Então, olha só a ideia aqui, como chegar no valor que foi retirado, foi debitado, para eu atingir esse saldo negativo. Lembra que eu falei aqui em cima que eu estava trabalhando no número negativo, até chegar no positivo? Eu tive que somar os seus módulos? A mesma coisa aqui. Eu estou trabalhando com um número positivo e cheguei no número negativo. Então, o que eu preciso de fazer? Somar os seus módulos. É só realizar a soma deles, tratando eles como números inteiros positivos. Então, eu vou somar 8.500 mais 2.300. Aí, a soma vai ser 5 mais 3, 8. 8 mais 2, 10. Então, eu vou informar que foi debitado 10.800. Só que eu tenho que entender o seguinte, que esse débito meu de 10.800, né, o próprio nome fala, é um débito. Ele tem que ser representado por um sinal de negativo. Até porque eu estava com saldo de 8.500. Para eu chegar com saldo negativo, eu tive que tirar mais, debitar mais do que o valor que eu tinha. Certo? Então, é isso aí, ó. Segunda situação da letra C. Então, vamos lá. Na segunda movimentação, o saldo era de 2.300. Então, quer dizer, agora eu comecei a situação com tendo o valor 2.300, um saldo negativo. Passou a ser de 4.250. Então, aconteceu uma movimentação a partir desse saldo e eu acabei obtendo um saldo de menos 4.250. Certo? Então, o que vai acontecer nessa situação aqui? O meu saldo era negativo e no final do dia, de repente da minha movimentação, ele continuou negativo, mas o seu módulo aumentou. O módulo de 2.300 é menor do que o módulo de 4.250.
Então, se eu tivesse numa escala, numa linha, eu teria o 2.300 e o 4.250 à esquerda dele, que ele é menor, um número negativo menor. Ele tem módulo maior, mas ele é um número negativo, valor menor do que esse aqui. Então, eu estou trabalhando de um número negativo para um outro número negativo. Eu não vou somar os dois, eu vou calcular a diferença entre eles. Certo? Então, eu vou calcular aqui uma conta, vou fazer uma conta de subtrair. Eu vou pegar o valor que eu obtive, né, R$ 4.250 com saldo negativo, subtrair 2.030, que é o valor inicial meu. Ó, 0, certo? 5 menos 0, 5. 2 menos 3, pega emprestado aqui. Vai ficar 12, 12, menos 3, 9. 3 menos 1, 3 menos 2, 1. Olha lá, ó. Esse 1.950 é o meu valor que foi também debitado. R$ 1.950. Também recebe um sinal de negativo. Significa que eu estava com 2.300 negativo, aí somei com uma dívida ainda de 1.950 e a minha dívida passou a ser, lá, o meu saldo final, menos 4.250. Ele aumentou um saldo negativo. Ok? Outra situação aqui. Aí vamos lá, mais uma situação. Depois esse saldo passou a ser R$ 1.100. Dessa vez houve depósito ou retirada. Então, nesse momento, qual é o meu saldo? Meu saldo ele é de menos 4.250. Ó. 4.250. Aí houve movimentações, né? A ideia é tentar somar. Né? Esse saldo meu era negativo. E o meu saldo passou a ser um saldo de 1.100. Então, a partir desse número negativo, meu saldo passou a ser, então, 1.100, como o exercício fala. Aí ele faz uma pergunta, dessa vez, houve um depósito ou uma retirada? É lógico que houve um depósito, porque eu estou partindo de um número negativo e eu atingi um número positivo. Então, eu depositei, eu quitei a minha dívida e ainda sobrou aqui, ó, R$ 1.100. Aí ele pergunta de quanto? Bom, saindo de um número negativo para chegar em um número positivo, o que eu faço? Uma conta de adição. Eu somo os meus módulos. Então, eu vou pegar o meu valor, 4.250, vou somar com o meu valor, que é 1.100, certo? Ó, 0, 5 mais 0, 5, 4 mais 2 mais 1, 3, 4 mais 1, 5. Então, significa que, nesse caso aqui, eu depositei, ó, R$ 5.350. Eu estava, é um valor positivo, eu estava negativo em 4.250, ao depositar 5.350, eu quitei a minha dívida e ainda sobrou para mim R$ 1.100. É uma soma do número negativo com o meu número positivo. Ok? Bom, mais uma situação aí, também da letra C. Então, quando o saldo era de 1.100, que agora o meu saldo passou a ser 1.100, o contador depositou R$ 5.600. Então, agora eu tenho 1.100, que é o meu saldo atual. Aí, o que aconteceu? O contador depositou 5.100. Então, na verdade, nesse sétimo ano agora, basta apenas você entender que, nesse caso, de uma maneira bem simples, é só realizar a adição do valor do meu saldo, que é um número positivo, com também um saldo que ele está acabando de depositar para mim. Então, qual foi o saldo restante, né? Resultante. É só somar o meu saldo anterior com o que está sendo depositado para mim. Então, 5.600 mais 1.100, R$ 6.700. Saldo positivo. Ok? Abraço.